faremos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram, e também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais e prodígios, mas vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hoje não foi anjos que Deus sujeitou o mundo, que há de vir sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele se lembre? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, e que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação. Eu te louvarei. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou das coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre as descendências de Abraão. Glória a Deus. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Essa carta, o autor de Hebreus, ele começa ensinando que nós devemos atentar, né, nos apegarmos com firmeza às verdades que estão sendo ensinadas. Então, aqui o povo tinha falsas doutrinas, estava já se infiltrando falsos pastores, ensinando as falsas doutrinas. Mas ele vai dizer, e em todo tempo, hoje não está diferente, nós temos visto aí o que tem acontecido, então que nós possamos nos apegar, né? Nos apegarmos com firmeza, com firmeza às verdades que temos ouvidos. O que significa é nós ouvirmos e obedecermos, não sermos negligentes à salvação de Cristo, mas que nós possamos estar cada vez mais nos apegando a isso. Ontem eu tive o privilégio de conversar com uma senhora que ela frequentou a igreja por 12 anos e se desviou. E ontem estava no culto, né, e no final ela veio dizer: eu me desviei e agora está passando por sérias dificuldades. Então, assim, o que acontece?
não se apegou às verdades, deixou as verdades, deixou de ouvir a verdade. Então, que nós possamos nos apegar. Mas no 5 ele vai dizer que, pois não foi os anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir sobre o que estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar. Então, Deus ele não sujeitou os anjos para que estivessem no nosso lugar, mas ele sujeitou Jesus, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Pela graça de Jesus, pela graça de Deus, nós obtemos a salvação. No 8 vai dizer, todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Não há nada, meu amado e minha amada irmã, que não esteja sujeito, que não esteja debaixo da mão do Senhor. Às vezes nós ficamos atemorizados, às vezes ficamos entristecidos, mas tudo está debaixo das mãos do nosso Senhor. Ora, ao que lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou de fora do domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos. Ele está dizendo aqui, olha, nós não vemos para eles lá, mas nós não vemos. Porém, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, naquele momento Jesus estava sendo menor por causa do sofrimento. Olha, Jesus sofreu. Por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória. Ele sofreu e foi coroado de glória para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Jesus, como já é aqui mesmo em Hebreu que diz, Jesus não é fraco, não. Jesus é forte e poderoso. Foi necessário ele provar a morte para derrotar o diabo. Ele provou a morte, ressuscitou e vivo está. A morte, ela está aniquilada. E aqueles que creem em Jesus não morrem, passa da morte para a vida. Quem está em Jesus adquire vida eterna. Por isso que hoje eu entendo, e logo que eu aceitei Jesus, eu tinha um medo tremendo de morrer. Mas com a caminhada com Cristo, aquele medo foi tirado do meu coração. Aquele apavoramento da morte que eu tinha foi tirado do meu coração. Por quê? Jesus, ele morreu por nós para nos dar vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que nós vamos passar da morte para a vida. Vamos obter uma nova vida com Cristo. Mas o 10 vai dizer, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, que convinha que Jesus passasse pelo sofrimento para que nós pudéssemos ser o quê? Aperfeiçoados, ensinados por meio do sofrimento. O autor da nossa salvação, que é quem? Jesus. Tanto o sangue como os que são santificados, todos vêm de um só. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Pela morte de Jesus na cruz do Calvário, nós somos santificados. Nós somos purificados pelo seu sangue. É por isso que Jesus não se envergonha. Olha aí, ó. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, nós somos amigos de Jesus, nós somos filhos do Deus Altíssimo por adoção, por Jesus Cristo. E ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Aleluia! Eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu,
que os filhos de Deus me deu. Glória a Deus que o Senhor tem colocado a confiança dele em nós e que nós possamos continuarmos confiando nesse Senhor maravilhoso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, também Jesus igualmente participou das coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Já falei, né, a saber, o diabo. Jesus, ele veio para destruir a morte. 16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Jesus não veio para socorrer anjos. Olha para quem ele veio. Veio para socorrer a descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Em Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Jesus veio para nos socorrer, para nos livrar da morte que nos estava proposta, porque nós pecamos, todos pecaram, né? Em Adão e Eva, lá todos pecaram, diz aqui em Romanos, e destituídos fomos da glória, da graça de Deus. Por isso Jesus veio, tomou o nosso lugar, se colocou em nosso lugar para que provasse a morte, para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Olha aí, Jesus se tornou, né, semelhante, ele veio, se humanou-se, ficou na terra, via tudo que nós passávamos, sentiu tudo que nós passamos. Por isso ele é hoje, como diz aqui, todas as coisas se lhe tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo, sofreu, padeceu, sentiu as nossas dores, e hoje ele é o sumo sacerdote. Aquele que conhece exatamente o que você está sentindo, exatamente o que você passa quando você se decepciona, quando você está passando por uma dificuldade. Por isso ele é misericordioso, amoroso, é a natureza de Jesus, mas ele aprendeu, foi necessário ele aprender, né? Irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E ele se entregou por nós, como eu já disse. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus ele foi tentado, tá? Foi tentado. Lá no Jardim do Éden, ele foi tentado. Na cruz mesmo, ele foi desafiado a sair da cruz. Se você é filho de Deus, desça daí. Desça. Salvou tanto, disse que ia fazer tantas coisas, e agora? Mas Jesus não deu ouvido. E eu e você não venhamos dar ouvidos, não venhamos dar crédito à tentação e nem dar ouvidos quando as pessoas começarem a nos desafiar. Jesus, ele não atentou para isso, porque se ele desse ouvido, aqueles homens lá na cruz, o próprio que estava do lado dele, que não podia nem falar, para falar tinha que fazer um esforço tremendo, começou ali a maldizer de Jesus, desafiando Jesus. Mas Jesus não deu crédito. E eu e você, neste dia, não venhamos dar crédito os maus falatórios, as acusações, aquilo que se levanta contra nós, porque Jesus é maior do que tudo isso. E diz aqui no 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você está passando por tribulações, se você está sendo tentado nesta hora, saiba que Jesus é poderoso para te ajudar, para nos ajudarmos a vencermos as lutas, as batalhas do dia a dia. Pela fé em Cristo Jesus,
nós já somos mais do que vencedores. Amém? Oremos. Pai querido e amado Deus, eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, meu Senhor. Como é bom sabermos, lermos na tua palavra que o Senhor enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, fixa no nosso coração a tua palavra, Senhor. Fixa no nosso coração as verdades do Senhor, para que em momento algum, meu Pai, nós venhamos nos desviarmos dela. Nos ajuda, somos carentes da ajuda do Senhor. Mas também quero te pedir que essa verdade entre nos corações daqueles que ainda não conhecem e gere vida, Senhor. Gere salvação, gere transformação, gere mudança no interior, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor não veio socorrer anjos, o Senhor veio socorrer a nós, o Senhor veio socorrer a humanidade sofrida, que necessita da ajuda do Senhor, ainda que os governantes da terra não olhem para nós. O Senhor está atento, o Senhor está olhando para nós, e eu quero te agradecer, porque em tudo Jesus foi o perfeito sacrifício para que nós pudéssemos estar na tua presença, orando, buscando a tua face. Pai querido, eu te peço nesta hora, socorre os filhos de Abraão. Socorra, Senhor, socorre a humanidade, socorre as nações que estão passando por momentos difíceis, socorre aqueles que estão, Senhor, caminhando em dificuldade, mas olhando para ti. Seja hoje, em nome de Jesus, o sustento. Venha com a sua destra fiel, Senhor, porque tu és o fiel, o misericordioso, o sumo sacerdote. O Senhor sabe exatamente o que cada ser humano passa e necessita. Por isso, eu quero te agradecer nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.